Olá, você vai ver nessa edição. O Tribunal de Contas de Mato Grosso continua trabalhando, respeitando as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está trabalhando, respeitando e incentivando as medidas preventivas no combate ao coronavírus. O TCE tem realizado sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno e das câmaras julgadoras. As sessões agora são por meio de videoconferência, em caráter excepcional e temporário. A medida considera a necessidade de manter a prestação dos serviços essenciais de controle externo durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Acompanhe o julgamento de alguns processos. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou um processo de representação de natureza externa com pedido de medida cautelar que buscou suspender o processo licitatório do Tribunal de Justiça do Estado. No pedido cautelar, a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada alegou a existência de irregularidades insanáveis no mencionado edital, gerando nulidade absoluta e restringindo a participação de potenciais licitantes, o que, consequentemente, frustra os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. O objeto da licitação em questão é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento, controle e manutenção corretiva e preventiva de veículos e a implantação e operação de sistema informatizado e integrado na gestão de frota. Na análise do processo, o relator João Batista Camargo pontuou que, ao ser notificado, o presidente do Tribunal de Justiça acatou a recomendação do TCE. Determinou a suspensão da sessão do pregão número 004 de 2019. Ademais, em consulta ao sistema Aplique, constatei que o mencionado pregão eletrônico foi revogado ou cancelado na data de 12 de fevereiro de 2020. Assim, indefiro pela perda de objeto a medida cautelar pleiteada. Conforme explicitado na íntegra do voto, em parcial consonância com a equipe técnica e com o Ministério Público de Contas, cujo parecer acolho parcialmente, mantenho a irregularidade inicialmente apontada, classificado como GB13, bem como seus subitens A.1, A.2 e A.3. Conheço da presente RNE, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, e no mérito voto no sentido de julgar procedente essa representação, tendo em vista a manutenção da irregularidade supracitada com seus subitens e todos descritos na íntegra do voto. No voto, que foi acompanhado por unanimidade do Pleno, foi recomendado ao presidente do TJ que determine a realização de uma revisão das cláusulas constantes do edital do pregão eletrônico, visando a aplicação nos próximos procedimentos licitatórios a serem realizados pelo órgão, que não insira cláusulas que restringam a competitividade nos próximos certames licitatórios. Adote controles a fim de minimizar o risco de aquisição de peças meramente com base em valores constantes de tabelas referenciais, entre outras recomendações. Uma das medidas cautelares homologadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou a suspensão de todo e qualquer ato decorrente da dispensa de licitação número 37 de 2020 e do contrato número 388 também de 2020, firmados pela Prefeitura de Rondonópolis e que dizem respeito à aquisição de papel higiênico e papel toalha a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, no valor estimado de quase R$ 716 mil. Segundo o conselheiro relator, foram identificados fortes indícios de ilegalidade na formação do preço de referência e consequente sobrepreço, em especial no rolo de papel higiênico, aferindo um valor quase 99% maior que o praticado no mercado. Isso porque o preço a ser pago pela Prefeitura de Rondonópolis pela aquisição de 102 mil rolos de papel higiênico de 60 metros deveria ter sido de R$ 77.600, considerando o valor de mercado,
e não os 153.900 que efetivamente já foram pagos. Diante disso, o relator votou pela homologação da referida cautelar, suspendendo os atos dos procedimentos licitatórios citados, em especial o empenho, a liquidação e o pagamento de valores, sob pena de multa diária no valor equivalente a 10 UPFs, posicionamento acolhido pela unanimidade do Pleno. Em relação ao papel higiênico, tem uma divergência, que houve uma cotação, a precificação de papel higiênico de 60 metros e foram entregues de 30, então parte da cautelar tem uma relação forte nesse ponto também. E ainda mais a irregularidade da questão da ratificação da dispensa com objeto preciso da descrição. Inclusive pode ter relação com essa questão dos 30 e dos 60 metros, que nós vamos apurar de forma mais clara e aí no mérito. Já no processo, sob a relatoria da conselheira Jaqueline Jacobsen, foi determinado aos gestores da Prefeitura de São José do Xingu que se abstenham de praticar ou permitir que se pratique qualquer novos atos inerentes ao pregão presencial número 11 de 2020, em especial a contratação da vencedora do certame, que teve como objeto o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa que ofereça sistema administrativo de autogestão integrado de frotas, com rastreamento em áreas remotas, entre outras especificidades. Para a conselheira relatora nesse processo, há indícios de sobrepreço e ausências de justificativas da contratação concomitante de rastreadores com tecnologia GPRS e satelital, e ainda da opção pelo pregão presencial em vez do eletrônico. Ao votar pela homologação da cautelar, também foi apontada que a suspensão não causará prejuízos à população de São José do Xingu. Pontuo que não verifiquei qualquer dano aos munícipes que possa resultar da concessão da medida cautelar, uma vez que não foi comprovada pelos gestores a necessidade imediata dos serviços licitados. Em face do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, submeto à homologação deste egrégio plenário esta medida cautelar adotada singularmente. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!